Perfeito, Ronaldo. A clareza, a compreensão, os textos utilizados bem referentes esse raciocínio, esse entendimento que precisamos, sim, com certeza. Essas experiências que você mostrou para nós é algo que também está às portas para cada um de nós. Pode acontecer, pode já estar acontecendo, ou já ter acontecido, e eu creio que isso intensifique mais, porque essa a razão hoje para nós é exatamente isso que tem que acontecer. Eu vejo que o que está acontecendo, esse amadurecimento, está nos levando a uma experiência real da vida espiritual. Então, eu creio que, pelo menos para mim, é algo muito novo, é algo muito glorioso e assim, eu não tenho experiência nenhuma nessa área. De repente, eu posso ter caminhado um pouco de algumas situações, né, que acontecem corriqueiramente, e é algo muito, ao meu ver, uma experiência que para mim faz uma diferença enorme, traz uma alegria enorme, uma paz ao meu coração, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu estou comendo algo muito pouco ainda para o que está diante de nós para ser feito. Porque eu mesmo ainda consigo observar como avança, como cresce a maldade. Então, vários textos vêm à mente de como é que vai se dar essa paralisação. Como é que vai ser essa paralisação, esse arrependimento, né? Tem até um hino de um grupo, eu não sei nem se esse grupo ainda existe, até esqueci o nome, eu gostava de cantar lá atrás, quando a gente cantava o hino que o irmão Paulo Garino gosta muito, eu creio que ele ainda tem um sentido para ele bem interessante, que é Rompendo em Fé, né? E tem esse mesmo grupo que também canta um hino que diz chuvas do avivamento, e que diz, faz chover, Senhor, águas que enchem a terra, chuva de arrependimento. Então, é bem interessante, assim, é isso mesmo. Você usou um termo aqui na palavra, que a minha versão, ela não foi nada de encontro, apenas é para completar, e para mim faz sentido, eu só queria colocar, e depois a gente, se possível, arrazoar, se realmente eu entendi, se a minha tradução ajuda a gente a entender como estamos entendendo, ou é algo que foi colocado e não vai mudar, porque para mim faz uma diferença. Quando você usa o termo o bom perfume de Cristo, e os resultados para aqueles que creem e para os que não creem, dá diferença, mas o perfume é o perfume de Cristo, está perfeito. Mas quanto à questão que o texto traz aqui sobre o fermento, a minha tradução fala, né, desde o versículo 6, quando você começou a ler, do versículo 5, né, de 1 Coríntios, capítulo 5. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Essa tradução minha, asmo, tem a ver com o pão, né? Como ele disse lá atrás, como sois sem fermento. Aí tem o fermento da maldade, o fermento negativo, é uma forma negativa de entender, né? Eu estava até falando com a Emília, ela fez um bolo essa semana, eu estava dizendo, eu vejo um pouco diferente, porque o bolo mesmo, ele não tem fermento. É para a gente comer um bolo sem fermento. Mas bota o fermento, ele enche e fica bonito, né? Mas nesse texto aqui, nesse contexto onde nós estamos, o fermento aí sim é prejudicial, porque é algo que foi acrescentado à massa, para quê? Apenas para crescer, para ser o que não é na verdade. E o texto diz aqui, mas vós sois sem fermento, os asmos, né? Os asmos da bondade.
Tudo bem, Laura? Vamos lá de novo. Não celebremos a festa dos tabernáculos com o velho fermento. Você tem o discernimento do que ele está falando aqui? Você falou sobre o significado de fermento para nós, foi buscar lá no trecho aí na tradução e falou sobre essa questão da maldade, né, do mau caráter, de alguma coisa voltada a isso. Isso está na parte de baixo. Nem com o fermento, olha aí. Não com o velho fermento, nem com o fermento. Ou seja, são dois fermentos aqui. Tá? Esse aqui é o fermento dos fariseus e saduceus. É o fermento da lei mosaica. Sim. Não é o fermento da maldade. Percebe? É o fermento da lei mosaica. Então, não celebre a festa dos tabernáculos com o velho fermento da lei mosaica, mas com novos asmos, ou seja, o pão da vida, que é Cristo Jesus, um pão sem fermento, né? A novidade de vida, que agora é uma outra situação. Tá? Então, olha bem, a maldade, tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês aqui, só para vocês verem o que é interessante com relação ao fermento. Tá? Mateus 16, 12. Quando ele foi questionado, né, que ele estava falando acerca dos fermentos, né, dos pães. Né, quando ele falou, né, acerca do fermento, Mateus 16, 7. Aqui eles estão falando aqui, olha, mas caramba, ele está falando negócio dos fermentos, dos fariseus, do saduceu, porque achando que nós não trouxemos pão para alimentar o pessoal. Talvez seja isso, né? Aí o que Jesus Sim. falou? Mas, pessoal, por que vocês estão discorrendo entre vocês aí, homens pequenos da fé? Não é sobre terdes ou não pão. Não compreendeis ainda que, né, os 5 pães para 5.000 homens, nem de 7 pães para 4.000? Não compreendais, né, verso 11, que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está bem claro aqui que aquele fermento lá, Anselmo, é nada mais, nada menos do que a lei mosaica. O que ele Sim. sempre combateu, o que ele sempre fez, percebe? Então está aqui claro, né, essa proposta. E tem uma outra proposta que eu não achei aqui ainda, mas fala claramente, olha, eu não estou falando do fermento, da maldade do mundo, eu estou falando da maldade daquela pessoa que tem parte da verdade, mas ainda não se arrependeu totalmente ao ponto de que seja a expressão exata de Cristo. Percebe? Então, essa situação é extremamente importante que a gente tenha o discernimento claro. Não estão falando da maldade do mundo, não estão falando nada. A pior maldade, né, para todos vocês que estão me escutando aqui, nada mais é do que as religiões que não têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. As religiões que negam Cristo Jesus. Se fala em Jesus Cristo, são cachorrinhos. São aquelas pessoas que, por ignorância ou por não revelação, ainda se submetem a Jesus Cristo, a salvação de Yahvé, que era nada mais, nada menos a salvação dos judeus. Né? Lembrem-se do cachorrinho que Jesus Cristo falou: olha, não é bom que seja dado aos cachorrinhos aquilo que está reservado para os filhos. Quais eram os filhos naquele momento? Os judeus. Então, quando você fala, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, você de quebra está falando, eu, fulano de tal, tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e por consequência, sou escravo dos judeus. E reconheço que eu sou o cachorrinho. Essa visão você tem que perder na sua vida. Você tem que ter a verdadeira visão. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu estou agora inserido nesse novo contexto. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. E essa vida de fé é num novo contexto, no pão da vida que é Cristo. Tá? O Filho do Deus vivo.
Percebe? Essa situação tem que ficar claro no seu coração. Então, eu reconheço o senhorio de Cristo Jesus na minha vida. Porque, afinal de contas, eu não sou cachorrinho diante dos judeus. Afinal de contas, eu não como das migalhas que caem das mesas dos senhores daquela época, né, em que Jesus Cristo ainda exercia o seu ministério de salvação. Eu estou agora adentrando no novo e vivo caminho que é Cristo. É importantíssimo que você tenha o discernimento disso, meu irmão, minha irmã. É importantíssimo. Do contrário, você vai ser um pequeno fermento e vai levedar a nossa massa. Do contrário, eu vou estar exalando o bom perfume de Cristo perto de você. E como você não reconhece Cristo Jesus como seu Senhor Salvador, e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, o fermento dos judeus estará sobre você. E eu vou ser perfume de morte para você. Por favor, afaste de mim. Porque eu estou exalando a boa fragrância de Cristo Jesus. Entendeu? Quer andar comigo? Tenha a revelação maior na tua mente. Tenha a revelação maior no teu coração. Quem é que você está servindo? É Jesus Cristo? Ótimo. Por favor, fique longe de mim. Eu não sirvo Jesus Cristo. Eu sirvo o Filho do Deus vivo. Aquele que ressuscitou, aquele que venceu Satanás, aquele que é o Senhor sobre principados e potestades, aquele que desceu ao Hades e pregou aos cativos que estavam lá. Então não existe mais inferno, afinal de contas o sangue do Cordeiro me cobre, mas eu não estou vivendo o sangue do Cordeiro puro e simples, que é maravilhoso, que é sobre todos. Todos nós agora fomos reconciliados diante de El Elyon. Não há mais nenhuma inimizade que nos impede de estarmos em Cristo Jesus. Não há nenhuma inimizade que nos impede de andar com El Elyon. Tá? Agora eu estou vivendo Cristo. Gente, é outra dimensão. O sangue do Cordeiro foi vertido uma única vez. Ele não vai ser vertido novamente. Não existe necessidade alguma de novo sacrifício de Cristo. Agora, daqui para frente, depois do verter o sangue por nós, tirando todos os nossos pecados, tem uma outra situação. Ele morreu por você, minha irmã, meu irmão, para que ele pudesse nascer em você. Se a semente não morrer, ela não vai germinar. Se ela não vai germinar, ela não vai gerar frutos. Se ela não gerar frutos, ele é o único. E ele bem claro falou, olha, eu já não sou mais o unigênito do Pai, agora eu sou o primogênito do Pai. É o primeiro, Deus corporificado. Quem é o segundo eu não sei, quem é o terceiro eu também não sei. Só tem uma coisa, eu estou no meio desse grupo. Eu também sou a expressão de Deus corporificado sobre a face da terra. E eu manifesto a vida de Cristo Jesus sobre a face da terra. Eu sou luzeiro para o mundo sobre a face da terra. Eu sou a expressão exata do seu ser sobre a face da terra. E nada vai me impedir de manifestar a plenitude de Cristo sobre a face da terra, junto com todos aqueles que creem da mesma forma comigo. Tá? E eu serei o bom perfume de Cristo trazendo vida para vocês. E vocês serão um bom perfume de Cristo trazendo vida para nós, para mim. Que eu também reconheço a mesma situação que vocês também estão reconhecendo. Cristo Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Cristo Jesus é tudo em mim. E eu expresso Cristo. Esse é o ponto-chave da nossa existência. Tá? O sangue do Cordeiro me cobre. Mas eu não quero o sangue do Cordeiro puro e simples. Eu não quero ser, de novo, restabelecido como espírito diante de El Elyon. Eu quero viver El Elyon. Eu quero viver Cristo. Eu quero o cumprimento da festa dos tabernáculos em minha vida. Tá? E vou mostrar para vocês aqui agora uma passagem que é bastante interessante. Vocês precisam de perceber essa situação.
Mateus 13:33. Vamos falar agora do fermento positivo, tá? Disse-lhes outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. É interessante, né? Então, é uma parábola. Então, nós temos que discernir o que é que está falando aqui. O reino de Deus é uma pequena medida que a igreja tomou e escondeu ou misturou em 3 medidas de farinha, ou 3 revelações de que nós temos que participar do pão da vida, que é a revelação do Filho, do Espírito Santo e de El Elyon, o seu pai. Tá? Eu pensei dessa forma. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Para mim, eu tenho a minha revelação. Para mim, eu estou certo. Eu interpretei essa passagem, essa parábola dessa forma. Então, aqui é o fermento de Cristo Jesus em nós. Tá? Tem uma outra também, né? Que é bom sempre falar de duas, não é isso que eu já combinei com vocês aqui? Lucas 13:20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que a igreja tomou e escondeu em 3 medidas de revelações a serem manifestadas no seu corpo multimembrado, até que tudo fique levedado por essa revelação. Qual é a revelação? A máxima dos gentios: Cristo em você, a esperança de glorificação. Aqui, bem claro. Olha bem, podemos fazer uma analogia, pessoal? É importante que a gente faça essa situação. Eu não sei se eu consigo transmitir para você a dimensão do que está no meu coração, tá? Eu estou tentando aqui, me faltam palavras às vezes. Eu vou falar uma coisa que a princípio pode parecer estranha. O verter do sangue de Cristo é importantíssimo, mas é menos importante do que você viver a vida de Cristo. Eu gostaria que vocês tomassem bem essa dimensão. A revelação do sangue do Cordeiro é fundamental, porque ela é a pedra que você está embasada. Agora, você usa a pedra como uma fundação. O que é a fundação de um edifício? É onde você baseia todo o teu edifício de revelação. Então, eu me baseio no sangue do Cordeiro, tá? Para poder falar essa situação. Agora, o que está sendo construído não na fundação do sangue do Cordeiro, e sim na base que é Cristo. Tá certo? Nós estamos construindo agora o edifício, que é nada mais do que o corpo multimembrado, onde ele estará revestindo esse corpo multimembrado, para que nós sejamos a expressão do seu ser. Tá? Quando nós formos a expressão do seu ser, nós teremos Cristo em nós. Aí nós iremos manifestar a plenitude de Cristo através de nós. Conseguem entender todo o processo? Ou seja, passa a ser muito maior, transcende a revelação do sangue de Cristo. O viver Cristo. O ser a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Vocês conseguem somar junto comigo nisso? Então, Paulo, eu e você seremos um nessa situação, porque ninguém mais manifestou. Nem a Rejane falou nada. Ah, a Rejane falou. Beleza. Outras pessoas também estão falando. Oh, glória, ninguém segura nós. Nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Estou falando demais, gente. Fala vocês, por favor. Não, eu quero só mostrar, Arnaldo, porque eu toquei naquele assunto lá. Porque eu sempre uso exatamente esses textos de Jesus mostrando, falando sobre fermento.
E, mais uma vez, eu trago uma coisa que você sempre gostou de utilizar, exatamente pegar os textos para mostrar. No momento que você estava falando aqui, você leu o texto lá, tanto em Mateus quanto em Lucas, uma parábola que Jesus estava falando para os judeus. Por isso que ele usou fermento. Então, para nós em Cristo, não tem mais fermento. Nós somos sem fermento. Nós somos os asmos da sinceridade e da bondade. Quando ele explica que o reino de Deus, uma mulher semelhante a uma mulher que tomou 3 medidas de fermento, ele também fala da parábola do joio, né? Então, ele está mostrando isso assim... 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, exato. E depois fermento, levedou toda a massa. Então, ela compara o reino dos céus, né? Como é que ele mostra aqui? A parábola do joio e aqui a parábola do grão de mostarda. Aí, 33, ele diz, outra parábola ele diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Aí ele apresenta, isso é necessário que isso acontecer para os judeus? Sim, o fermento. Mas para nós, eu creio que já para nós já é claro, nós já somos, não precisa de fermento. Agora, temos que ter cuidado com tudo isso que está no nosso meio, com certeza, concordo plenamente com o que você está falando aí. Foi só o que eu escutei você falar, e como eu vi na minha, rapidinho, como eu vi na minha tradução asmos, eu disse, será que ele leu errado? Não, mas você está confirmando isso aí, está correto, estou entendendo o seu pensamento. Estou tentando mostrar também, Anselmo, uma resposta para aquela tua teu primeiro questionamento. Você está vendo tanta maldade, está vendo tanta coisa, está vendo, né, acontecer. Então, eu estou mostrando para você o seguinte, como olha bem, é semelhante ao fermento. O que é semelhante? Semelhante à atuação, não tem fermento. Você falou certinho, é o asmo da sinceridade, né, que é Cristo Jesus. É semelhante. Por que semelhante? Ele tem a mesma ação. Ele vai tomar a natureza de Cristo, vai tomar todo mundo. Todas as pessoas serão colocadas no mesmo contexto. Qual o contexto? Da manifestação da semelhança, né? De levedar toda a massa, ou seja, toda a humanidade será levedada, entre aspas, tá? Pelo asmo de Cristo Jesus. Amém. Pelo Amém. pão asmo que é Cristo Jesus. Então, semelhante ao fermento. Tá certo? Ou seja, é aquela situação. A revelação de Cristo Jesus, a revelação do Espírito de Cristo Jesus e a revelação do seu Pai, Emmanuel. Tá? Essas são as 3 medidas de farinha que nós temos aqui agora de ver totalmente em nosso ser. Percebe? Todo o nosso ser tem que ser, entre aspas, levedado por essas 3 revelações. Porque é semelhante. Ou seja, todo o meu ser será tomado, né? Vai ser levedado, entre aspas, pela natureza de Cristo. Eu vou poder falar com convicção, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Amém. E eu dedico essa vida não somente para a adoração a Cristo Jesus, que é um do nosso trabalho fundamental, também para o quê? Emanar o bom perfume de Cristo, entre aspas, levedando toda a humanidade com a natureza de Cristo. O mundo inteiro será tomado pela natureza de Cristo. Amém? Amém.